que eu quero dizer é que, independentemente do seu tipo de negócio, tem como você começar bootstrap. Você não precisa de investimento, você não precisa se endividar. Claro que existem alguns modelos de negócio que vão precisar de mais grana para se provar. Precisam sim de caixa para se sustentar. Só que sempre tem um jeito de você primeiro começar construindo caixa. Você primeiro começar com um negócio que vai te dar uma tranquilidade sem precisar se endividar ou precisar, enfim, depender de sócio investidor. Porque sócio investidor é um tipo diferente de chefe, que em vez de pagar uma mensalidade de um salário mensal fixo e que tem direitos ali, né? Não, ele vai te dar uma paulada para você se virar, mas querendo ou não, a sua obrigação, o seu dever ali, responsabilidade com ele é até pior do que de um chefe, porque você não tem nenhum acordo trabalhista com ele e você tá devendo sim, com que aquele dinheiro vire mais dinheiro para ele, porque ninguém investe em uma empresa sem pensar em pegar esse dinheiro de volta em algum momento. A ideia dela é sim ter o retorno desse investimento dela, e não é que ela vai investir X e pegar X de volta, não. Ela quer 2x, 3x, 4x, 15x. Dependendo do tipo de investidor, ele vai querer um múltiplo diferente. E quanto maior esse múltiplo, mais você está ferrado. Porque isso significa que você está começando o dia zero da sua empresa devendo esse múltiplo para uma outra pessoa. Claro que não é assim exatamente, né? Enfim, mas no final das contas é sim, né? Se você for colocar no papel e somar tudo, né? Essa é a realidade. Então, ao começar Bootstrap, né? Você sempre vai conseguir reduzir ao máximo os seus custos, reduzir ao máximo qualquer gasto que você vai ter e você vai reinvestindo aquele valor. E algumas regras ali para o Bootstrap funcionar de verdade, né? Primeiro, do meu ponto de vista, você tem que ter exclusividade também nesse negócio. Quanto mais você se dedicar, melhor. Claro que às vezes dá para você começar como um side job, enfim, mas enfim, isso tem que ser a prioridade da sua vida. Se você tiver um outro emprego, você vai ter que fazer um trabalho mais ou menos ali para poder se dedicar mais desse lado aqui. Ou se você estiver na faculdade, na escola, enfim. No Bootstrap, você vai começar da forma mais simples possível, mais nichado possível e com o menor custo possível. Até mesmo da sua vida, tá? Porque se você tiver uma vida que é cara, que tem luxos, que você já precisa começar tendo um salário de 5, 6, 7 mil, não é pra você esse modelo de negócio aqui. Porque a gente tá falando de começar realmente do zero. Então, se você tiver um custo de vida alto, a sua empresa naturalmente vai ter que bancar esse seu custo de vida, ou você tem que ter alguma outra fonte de renda que não te dê trabalho e que te dê dinheiro suficiente para se bancar, e que eu acho que é o caso de, sei lá, menos de 1% das pessoas que vão ver esse vídeo. Então, se você, como eu, não tem ninguém te bancando, não tinha um patrocínio por trás, ou até mesmo, né, uma renda fixa, alguma coisa que aluguel, né, qualquer coisa que te bancasse, a sua empresa vai ser o seu ganha-pão, vai ser de onde você vai tirar o seu dinheiro para comer, para fazer as suas coisas, para viajar, enfim, seus lazeres. Se você tiver hábitos caros, naturalmente isso vai custar muito para sua empresa. Eu estou disposto a reduzir os meus custos de vida, sei lá, pelos próximos 5, 10 anos ou até menos assim, mas construir um negócio leva tempo, né? Então, desse jeito, pelo menos você vai ter a paz de não ter ninguém no seu pé, não tô devendo ninguém, mas ao mesmo tempo, né, você vai ter que lidar com algumas consequências. Tipo, reduzir às vezes o custo de vida por um tempo pode ser uma solução. Ou só não almejar aumentar muito o custo de vida, às vezes manter o que você já tem pode ser uma boa, ou aumentar pouquinho, né, sei lá. Que é o que eu fui fazendo, né? Tipo, eu fui melhorando minha quantidade financeira, muita gente que tá faturando tanto que eu faturo hoje em dia já teria comprado carro, casa, já estaria, enfim, ostentando, né? Mas eu preferi reinvestir no meu negócio. Eu gasto boa parte do que eu ganho também para fazer a coisa girar e conseguir construir coisas novas. Isso para mim foi prioridade antes de, sei lá, jantar fora toda quarta-feira. E quando a gente fala do modelo bootstrap, né? Eu não tô pegando dinheiro emprestado, eu não tô também devendo banco. Eu não vou ter nenhum problema com essa questão de Selic, né? Eu comecei a minha empresa durante a pandemia, né? E, enfim, a taxa de juros era totalmente diferente do que é hoje. E isso não mudou nada. A minha empresa continuou crescendo, continuou se desenvolvendo da mesma forma nos últimos anos. O número de clientes, inclusive, ele vem aumentado e a forma que a gente vende tem aumentado. Não porque a taxa de juros impactou de alguma forma nisso, mas porque eu melhorei os meus processos, eu treinei a minha equipe, eu estava presente ali fazendo com que a minha empresa fosse melhor, fosse mais eficiente.
e isso fez com que naturalmente a gente ganhasse mais dinheiro. Eu também estudei e ajudei a implementar novos serviços, novos produtos na minha equipe, e fui ali quem trilhou, né, um caminho que foi muito lucrativo pra gente nos últimos meses. E isso não teria acontecido se eu não tivesse treinado pessoas e colocado pessoas para me ajudar com as demandas operacionais, que antigamente, né, custava muito tempo meu. Com certeza, né, o tempo de eu me desenvolver como um líder, das pessoas que eu contratei se desenvolverem também nos cargos que eu coloquei ela, ter um programa na minha empresa até para eu poder pagar melhor as pessoas que trabalham comigo, tá fazendo com que tudo cresça de uma forma muito mais leve, né? Sem eu precisar virar noite, sem eu precisar ficar prometendo coisas que, enfim, são irreais, sem eu precisar ser aquele vendedor agressivo, fazer um marketing agressivo, fazer um processo de vendas muito agressivo, e sem ser um trabalho de uma pessoa só, que acaba sobrecarregando essa única pessoa, né? Então, eu tenho uma forte crítica ao modelo de one person business, que é você não ter um direito de ficar doente muitas das vezes, de você poder realmente tirar 2 semanas sem pegar no celular, né? Se você tem um one person business, isso não funciona, não tem como. Você vai precisar de uma outra pessoa te auxiliando, te dando suporte ali. Se você sumir por 2 semanas, se o cliente te mandar mensagem e você não responder, ele não vai te pagar também, né? Então, para você conseguir ter uma fonte de renda sólida, querendo ou não, você vai ter que ter processos que rodam por si só, sem você, sem depender única e exclusivamente de uma única pessoa. Qualquer consultor de negócio sabe que um processo que depende só de uma pessoa, que está ali na mão de um ser só, que custa muito para aquela empresa, é perigoso, não é nada antifrágil, pelo contrário, é muito frágil, né? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre antifragilidade, me fala aqui que eu quero gravar um vídeo só sobre isso, porque é um tema que eu tô estudando agora, né? E, enfim, acho que tem tudo a ver com quem tá nesse mundo de startup, né? De empreender dessa forma que eu tô falando, no modelo Bootstrap. E aí eu vou trazer vocês aqui agora pro meu computador para eu mostrar alguns pilares desse modelo Bootstrap, como que eu penso assim na hora de organizar a minha equipe, na forma de contratar para eu não, enfim, aumentar custos muito altos de uma vez só, e para a gente também conseguir cada vez mais montar um negócio sólido realmente, né, que vai crescendo e vai se mantendo com as próprias pernas. Então, vem aqui. Então, vamos lá. Como que funciona esse modelo Bootstrap? O modelo Bootstrap é uma tradução do inglês, né, de que, enfim, é isso, é um modelo que não vai ter investidor, os próprios fundadores vão ser os donos e o projeto vai se mantendo. Eu não preciso de uma grande quantia de dinheiro de investidor para a empresa rodar, certo? Então, qual que é o melhor jeito da gente fazer isso no começo? É eu vendendo primeiro tempo e transformando esse tempo em dinheiro. O melhor jeito de se fazer isso é você se qualificar em uma habilidade ou, enfim, alguma função que seja valiosa para o mercado hoje em dia. Independente de qual seja o seu mercado, o melhor jeito de você começar também é de você ultra nichar, você ficar focado em um único segmento desse mercado também. Então, por exemplo, né, eu tinha uma habilidade de construir sites e conhecia um pouco de marketing digital. Então, fui vender o meu tempo para fazer agenciamento e desenvolver soluções de marketing para outras empresas. Ao mesmo tempo, eu tinha uma rede de contato, eu conhecia veterinários e por isso que eu acabei me nichando nesse segmento. Eu não sou veterinário, mas acabou que eu conheci 2, 3 clientes desse segmento e a partir daí eu fui construindo a minha carteira e fui crescendo daí. Então, se eu conseguir vender tempo por dinheiro e se eu conseguir ultra nichar, eu vou conseguir uma coisa muito importante rápido, que é o seguinte: autoridade. Uma coisa, né, é uma agência virar e falar: olha, eu já fiz para um cliente igual você. Outra coisa é você falar: não, já tenho 3, 4 pessoas iguais a você que estão tendo resultado. Isso já no começo, essa autoridade de você ser um especialista que já está naquele nicho e já consegue resolver aquele problema daquele determinado público mais rápido do que outros que estão há anos ali e resolvem de forma genérica ou então resolvem para vários nichos e não conseguem se especializar realmente, vai fazer com que você já saia um pouquinho na vantagem. E com isso, né, você vai estar vendendo diretamente o seu tempo de especialista, podendo cobrar até um valor acima do mercado, uma média maior. Então aqui eu vou poder aos poucos ir aumentando o meu ticket por um serviço, por uma solução que eu entregue ali. Esse seu tempo pode ser feito em forma de consultoria, né? Ele pode ser feito em forma de serviço especificamente.
Ele pode ser feito em forma de produto, às vezes você pode produzir uma plataforma, pode produzir uma automação para aquela pessoa. Quando a gente está no mercado digital, né, tem diversas soluções, diversos caminhos, né? Tem gente que eu conheço que faz o Customer Success, faz só o atendimento, pós-atendimento para pessoas do mercado digital, que tem produtos digitais e não conseguem dar conta daquele atendimento, fazer, enfim, né, todo esse contato ali do expert com o cliente dele. Então, dessa forma, né, você vendendo o seu serviço nisso e aumentando o ticket, vai te dar uma coisa importantíssima para todas as empresas. Você, às vezes, no primeiro, segundo mês, já vai conseguir ter, que é margem de lucro. Você vai gerar já uma margem de lucro, um caixinha ali, um valorzinho, né, que vai te dar já possibilidades de investimento, né? Então, beleza, o que que eu preciso investir, onde que eu posso investir agora para que eu consiga, né, aumentar o meu faturamento, aumentar o meu número de clientes, aumentar talvez o meu ticket. E eu, como também empresário, preciso sempre economizar o meu tempo, né, desenvolver alguns processos e delegar esses processos. Porque se você ficar fazendo tudo como no One Person Business, uma hora você vai surtar. O ideal aqui nesse momento é você ir passando, né, e delegando, né, delegar a operação. Você faz isso através como? De uma metodologia. Você tem que desenvolver um método, um jeito de fazer aquilo que só você sabe. Escreve, bota lá no Notion, né? Faz um vídeo e começa a falar com as paredes, falando como é o seu método, até você conseguir realmente fazer algo que funcione. Eu fiz 2, 3, 4 métodos diferentes até chegar ali no que funcionava, mas eu preciso ter, né, uma documentação exatamente de como que isso vai funcionar. Uma vez que você tiver esse método escrito, né, já fora da sua cabeça em um papel ou até mesmo em um vídeo, aí você vai transformar isso em um blueprint. Esse blueprint aqui é a regra, é o jeito certo de fazer o seu trabalho, que fazendo daquele jeito não vai dar ruim. Então vou abrir aqui o meu blueprint só para vocês verem a carinha dele, como que é mais ou menos, né? E aí a gente continua. Então aqui, por exemplo, é um blueprint de uma das operações aqui da minha empresa, né? Enfim, que eu coloco justamente em uma das linhas a jornada do cliente e os processos de suporte, né? Ele tem um jeito certo de ser feito, ele tem que seguir uma organização, né, que ele vai ter essas linhas da jornada do cliente, o que o usuário recebe. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem, né? Enfim, mas basicamente tem toda a operação da minha empresa aqui conectada de ponta a ponta, né? Então isso simplifica muito na hora de eu treinar e ensinar pessoas como fazer o meu trabalho. E como o trabalho que a gente faz hoje, e essas empresas, a maioria das empresas hoje faz, nenhuma faculdade ensina, é muito difícil você contratar uma pessoa que já sabe fazer o que você faz. O método é seu, você que desenvolveu. Então, o melhor jeito para você delegar é ir treinando pessoas. Treinar. E isso é muito bom. Por quê? Você começa contratando estagiários. Estagiários, eles não causam vínculo trabalhista, né? Você dificilmente vai ter uma causa trabalhista com o estagiário só se você fizer muita merda, né? E o estagiário é um ótimo possível colaborador que você vai treinar e vai desenvolver até, quem sabe, no futuro poder efetivar ele. E nesse período de 1 ano, 2 anos de estágio que essa pessoa pode executar na sua empresa, né? Claro que você não vai colocar funções que um estagiário não deva fazer, mas ela pode aprender muito sobre a sua operação e quando ela estiver pronta, né, você faz a efetivação daquela pessoa já treinada, né? Então, você economiza e consegue já também ir desenvolvendo melhor todo o seu sistema de operação, porque você consegue pegar pessoas que vão ser basicamente o primeiro emprego, né, o segundo emprego ali com você, e ela vai meio que ser moldada conforme você trabalha também. Então, conforme você vai gerando esse seu caixa, né? Conforme você vai tendo dinheiro e tendo uma margem mesmo, né? Eu até recomendo nem pensar muito no caixa, mas sim na margem, né? Você vai colocando pessoas na sua equipe que são estratégicas, que são importantes para realmente economizar seu tempo, que vão realmente fazer diferença. Você vai ter que acabar dedicando um tempo seu, sim, para treinar essas pessoas e é por isso que elas vão fazer a função que você executava. A intenção é que ela consiga fazer melhor que você. Então, esse estagiário, ele tem que ter objetivos fora aquela operação.
Então, o modelo de treinamento e o modelo de trabalho que eu gosto de executar aqui são os OKRs. Porque os OKRs fazem com que a pessoa não fique ali só naquele marasmo do dia a dia da operação, mas eu consigo também delimitar objetivos e métricas chaves, key results, para que ele consiga melhorar também, consiga desenvolver habilidades importantes para que a sua empresa também chegue onde você quer. Então você tem que ter um modelo de gestão muito estruturado para conseguir rodar OKRs com estagiários e conseguir fazer esse resultado funcionar. Dessa forma que eu consegui, dentro da Fly aqui hoje, fazer com que a gente já tenha uma operação hoje, não só com estagiários, mas com pessoas também qualificadas saindo do zero. A empresa foi crescendo, eu fui investindo essa margem, esse caixa em equipe, em processos, em estruturação da minha equipe e know-how, né? Conhecimento técnico, que às vezes o mercado paga caríssimo para pessoas que já sabem fazer. E muitas vezes elas sabem fazer no vizinho, não vão saber fazer do jeito que você faz. Por isso que é um diferencial muito, muito, muito grande você conseguir treinar alguém hoje em dia. E se você conseguir facilitar e desenvolver, né, um sistema de progressão de carreira, né, essa pessoa às vezes pode ficar anos com você, né? Se você tiver espaço para essa pessoa se desenvolver, se tiver espaço para essa pessoa ganhar mais, conseguir escalar, alcançar os sonhos dela, né, enfim, você vai conseguir com certeza também alguém que vai ficar com você há muito tempo. E também a mesma coisa do contrário. Se você tiver uma pessoa que não avança nos OKRs e não efetua essa progressão de carreira, a gente corta fora. Entendeu? Então, simples assim, a gente colocando pessoas novas e treinando elas, você já vai conseguir montar um time. Um time trabalha muito melhor que uma pessoa só, mesmo que você tenha infinitas IAs. Imagina, se você conseguir clonar esse seu sistema de trabalho em outras pessoas que vão fazer o trabalho seu melhor do que você. Hoje em dia eu consigo isso na minha empresa. E isso tudo, né, que eu estou mostrando aqui, você consegue desenvolver principalmente com liderança. Esse daqui é o segredinho para que sua empresa realmente seja uma empresa. E aí você, como empresário, stakeholder lá no futuro, aí sim, vai tirar férias, vai ficar 2 semanas fora sem encostar no celular, sem se preocupar com merda nenhuma. Porque você não corre nenhum risco, né? Já que os seus processos são infalíveis. Eles vão rodar independentemente se você está ali ou não, com outras pessoas, né? Não dependendo só de você. E não é que essas pessoas vão ser escravizadas, né? Isso, claro que não. Todo mundo vai ser contratado certinho, né? Vai ter ali férias certinho, regularizado bonitinho, né? Sem problemas. Mas o processo é infalível. E como você vai ter também tempo livre para focar na parte comercial, você não vai parar de vender. A sua empresa vai continuar vendendo, vendendo, crescendo. Você vai reter seus clientes com uma operação decente e vai continuar crescendo com as suas vendas. Mateus, não sei vender. Mateus, não faço ideia como fazer a minha empresa vender para os primeiros 500 clientes. Então você não assistiu o meu primeiro vídeo sobre vendas, né? Que inclusive é um vídeo super completo. Teve um cara, inclusive, que falou que foi o melhor vídeo de vendas que ele viu em todo o YouTube. Não sou eu que estou falando, tem um comentário lá falando isso. Então você vai clicar aqui em cima, ó. Eu deixei um vídeo falando sobre como você vai trazer clientes novos, 500 clientes novos para a sua empresa, através também de um processo como esse. Só que aí focado, claro, né, na parte comercial. Isso daqui seria mais focado na operação. Fechou? Então, assim, eu sou novo, né? Sou jovem, não tenho problema de trabalhar agora, não tenho problema de vender o meu tempo agora, não tenho problema de investir minha energia para construir isso, mas eu quero ser dono de empresa para que no futuro eu tenha paz, eu não precise trabalhar e que esse one person business, uma vez que eu não tiver energia para tocar um one person business como eu tenho hoje, que ele não se mantenha e eu acabe perdendo dinheiro. Então eu vou ter que, enfim, o quê? Investir em ações para ter uma aposentadoria. Eu vou ter que confiar que isso vai funcionar até meus 80 anos. Eu prefiro ter uma empresa, né, que, enfim, já há décadas, enfim, centenas de anos já se mostram sendo um sistema realmente de enriquecimento e que dura gerações, né? Tem empresas aí que fazem famílias ricas até a quarta geração. Então, quem sabe, né? Se não der certo, pelo menos eu tô ganhando, tô tendo margem e tô recebendo um valor justo pelo meu trabalho. Enquanto isso, sem depender de nenhum investidor enchendo meu saco, nenhum chefe
entre aspas, né? E sem depender também da taxa Selic. Então, foda-se a taxa Selic, né? Se você gostou do conteúdo, deixa um like. Até a próxima.